Bom dia, uma grande satisfação dar início a esse nosso quarto seminário de História do Romance, que se inicia com agradecendo à professora Ana Cláudia Suriani da Silva, que nos deu a honra de aceitar o nosso convite para fazer essa conferência de abertura. A professora Ana Cláudia fez graduação e mestrado aqui na Unicamp e o seu doutorado na Universidade de Oxford, tese que acabou sendo depois, né, serviu de base ao livro publicado em 2015, que se chama Quincas Borba, do Folhetim ao Livro. Hoje, a professora Ana Cláudia Suriani da Silva é professora associada na University College London, e onde trabalha com temas ainda continuando com a literatura, com a imprensa periódica e o tema da moda, que hoje ela vai apresentar nessa conferência de abertura a sua análise do filme Emma, baseado no romance de Jane Austen. Mais uma vez, agradeço a professora Ana Cláudia por ter aceito o nosso convite, agradecendo a presença de todos que nos acompanham. Passo a palavra à professora. Muito obrigado, Ana Cláudia. Bem, agradeço, obviamente, o convite ao Jefferson para poder participar desse seminário de História do Romance, o romance oitocentista e as artes visuais, diálogos, apropriações e releituras. Na verdade, o que eu vou apresentar aqui hoje é parte de uma aula que eu dou num curso do programa de literatura comparada da minha escola, School of European Languages, Culture and Society, University College London. É um curso sobre moda, cultura da moda, fashion cultures, em que, sendo um curso de literatura comparada, eu trato não só de romances brasileiros e ingleses, um pouco de literatura russa, etc., e artes visuais também, porque a moda, né, ela é muito importante, sobretudo nas adaptações de romances e de obras literárias. Então, é parte de uma aula que eu dou nesse curso, e obviamente que a minha apresentação ela também é inspirada, né, nos insights dos alunos, na discussão das aulas. Então, digamos que é um trabalho colaborativo também, do meu papel enquanto professora, né? Então, bem, eu vou começar falando um pouco do romance e da Jane Austen. A Jane Austen, ela trata em seus romances, e aí já pode começar a projetar o slide, por favor. A Jane Austen trata em seus romances do amor, desejo, dinheiro e da vida em família e em sociedade, na Inglaterra, no início do século XIX. Emma e seus outros romances, como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, são histórias de amor que giram em torno do casamento, da vida da classe alta no interior da Inglaterra. Suas histórias nunca deixam de proporcionar um senso de justiça romântica e um equilíbrio moral apaziguador, que restaura a ordem no mundo e terminam com um final feliz. Apesar de todos os mal-entendidos, julgamentos equivocados, intrigas e suspeitas, a ordem em Emma é restaurada com o casamento de Harriet Smith com o Robert Martin, que é um rapaz de sua classe social, dono de uma pequena fazenda na região em que mora Harriet. E do casamento também de Emma, né, que é a protagonista, vocês veem aí no cartaz, com alguém tão rico quanto ela, que é o seu leal amigo, o George Knightley. No próximo slide. Há também, vocês vão ver nessa imagem, ela ilustra bem, no slide 2, há também, em todos os romances de Jane Austen, uma grande quantidade de sátira social e humor calculado, que a adaptação cinematográfica explora de várias maneiras,
inclusive através da vestimenta e acessórios. Como podemos ver nesse slide, né, na fita e colar e gola exagerados de Mr. e Mrs. Elton. Humor e sátira fornecem às histórias de amor um grau de crítica social. Seus romances permanecem, portanto, como documentários e análises muito perspicazes sobre a vida social no início do século XIX, na Inglaterra. E Jane Austen escreve sobre o que ela conhece melhor. Já pode passar para o próximo slide. Ela escreve sobre a vida das pessoas ricas, né, que habitavam a região em que ela mesma morou. Então, ela escreve sobre o seu círculo social, sobre a vida social nos condados ricos da Inglaterra, onde ela morou, como Surrey. Então, eu mostro aí a imagem de Box Hill, onde acontece uma cena muito importante do romance e do filme, um piquenique no topo da colina, e vocês veem ao lado as imagens do filme. Seu sucesso decorre, portanto, da atenção ao detalhe na criação de personagens com muita profundidade e individualidade. Pode passar para o próximo slide. Emma foi publicado em 3 volumes, em 1816. A personagem protagonista, Emma Woodhouse, tem quase 21 anos no início do romance. 21 anos é uma idade significativa, pois era a idade em que se atingia a maturidade aos olhos da lei e da sociedade na Inglaterra no século XVIII e XIX. O romance concentra-se principalmente na jornada de Emma em direção à vida adulta e maturidade. Aos 21 anos, considerava-se que alguém tinha experiência e maturidade suficientes para tomar decisões sobre casamento, finanças, amizade e sobre o futuro. Portanto, alguém era suficientemente maduro para assumir o controle de sua vida e conduzi-la com propósito. Além disso, como vocês viram no slide, no pôster, né, do filme, Emma é rica, rich, inteligente, intelligent e bonita. Acho que está lá, beautiful. Pode mostrar, se quiser, a primeira imagem. Ela é uma jovem privilegiada que possui um status financeiro confortável. Tem uma alta posição em sua comunidade. Ela tem domínio em sua casa. A palavra é handsome. Handsome, clever and rich. Ela tem domínio na sua casa. Ela mora com seu pai. E sua mãe morreu quando ela era jovem. E a sua irmã mais velha é casada. Por causa disso, Emma não precisa buscar o casamento como meio de segurança social e financeira. Ela parece estar mais interessada em fazer o papel de casamenteira para os outros. Então, continuando um pouco para apresentar para vocês um pouco da história, quando a sua governanta, a senhorita Taylor, se casa com o senhor Weston, Emma assume um novo projeto para preencher a sua vida. Ela dirige todos os seus esforços para casar Harriet Smith. Harriet Smith é a moça que vocês veem à esquerda de Emma na imagem embaixo. Então, ela faz todos os esforços para casar Harriet, que é uma garota bastante simples, de maneira gentis, mas que, infelizmente, não tem o inconveniente de não saber quem são os seus pais. Então, o projeto de Emma é ajudar Harriet a se casar acima da sua classe social, apesar da sua falta de pedigree. Primeiro, ela tenta casar Harriet com o vigário, o Sr. Elton, que vocês viram na imagem, um pouco jocosa, dele com a sua esposa, até descobrir que o vigário não se casaria com alguém de uma classe social mais baixa, e que, na verdade, estava interessado em se casar com Emma. Então, este é o primeiro de uma série de julgamentos equivocados por parte da Emma, através de suas ações e equívocos e das opiniões francas que George, o seu amigo e futuro marido, né, sobre Emma, aprendemos que Emma é arrogante, gosta de ser o centro das atenções e é muito imatura e ingênua em seus julgamentos.
No entanto, Emma aprende suas lições lentamente, com a dor que sente ao saber que seus julgamentos errados e o desejo de moldar e controlar a vida dos outros fazem as outras pessoas sofrer. O narrador, no entanto, é benevolente com Emma e nos faz amá-la e ter simpatia por ela. O narrador transforma a história de Emma em um ótimo exemplo da trajetória individual de uma garota rica rumo ao autoconhecimento e maturidade através de uma série de ações e julgamentos errados. Então, vemos então onde é que a moda entra nessa adaptação, sobretudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco das cores. De onde vem a inspiração das cores para o filme? Sobretudo porque a Jane Austen era muito restrita em relação às descrições de vestidos. Aparece a palavra moda, vestido, obviamente, hoje em dia com recurso dos romances em hipertexto e eletrônicos, nós podemos, inclusive, buscar essas palavras. Não há muitas ocorrências e muitas descrições de vestido. Porém, a figurinista do filme explica que ela buscou inspiração, inclusive, nas revistas de moda, nos figurinos de moda, nas pranchas, né? Estilogravuras, litogravuras de indumentária que começaram a circular no final do século XVIII e que certamente Jane Austen consultava e que as personagens a classe social em que Jane Austen se inspira para construir as suas personagens também consultava. Então, nós vemos aqui, nessa imagem, uma grande semelhança na tonalidade pastel e também nas cores vibrantes dos vestidos, essa proximidade entre as pranchas e as imagens no filme, tanto do cenário quanto na construção das roupas das personagens, que vão caracterizá-las e distingui-las entre si. No próximo slide. Aqui, mais duas pranchas mostrando, destacando a extensão do detalhe e sofisticação da vestimenta masculina no período da regência, que destaca as pernas masculinas e a gola, né, o busto masculino, e a roupa mais clássica, que não marcava a cintura das mulheres do período regencial, que vão predominar também no filme. Essas imagens vêm de revistas que circulavam amplamente na Inglaterra e que eram também reproduzidas em publicações em inglês. Bem, aqui nós vemos, então, esse par, Emma e Harriet. Austen dramatiza a importância dos sinais exteriores de consumo como marcadores sociais para analisar a sociedade inglesa. Entre esses sinais de consumo está a moda, entendida aqui em um sentido mais amplo, não apenas vestuário, mas também decoração da casa, comida, piano, casas e carruagens. O romance está repleto de julgamentos sobre moda, relacionados à vestimenta, penteados e o poder de consumo da personagem, lexo de moda, lojas, objetos de consumo, como vestidos, apesar de não possuir muitas descrições de vestidos, que contribui para a construção do realismo social do romance, para a construção da voz narrativa e para a construção das personagens. As personagens como Emma constroem seus julgamentos sobre os outros personagens por meio da opinião que formam das outras personagens, a partir desses sinais exteriores de consumo, mas também a partir da opinião de terceiros e fofocas.
Então, existe no romance a rivalidade entre várias personagens femininas, Emma e a senhora Elton, e depois Emma e uma outra personagem, agora fugiu o nome. Aqui, essa citação vem de uma entrevista que Alexandra Byrne, que foi a figurinista de Emma, deu para essa revista. Ela diz aqui onde buscou as inspiração para as cores e a tonalidade do filme, geral do filme. A entrevistadora pergunta: houve alguma descrição específica que retirou do texto de Austen para inspirar um conjunto? Ela não costuma ser uma grande escritora de roupas. E aí, na resposta, a Alexandra Byrne diz: não, ela não é, mas foi mais o sentido do espírito do romance mesmo. Como leitoras, compartilhamos tanto os julgamentos de Emma quanto a observamos fazendo-os, porque Austen combina o interno e o externo. Há um grande senso de humor ali. Como eu disse, foi o início das revistas de moda feminina. Emma, sem dúvida, teria essas revistas e seria a primeira a olhar as gravuras coloridas de moda da época. Mas a realidade disso é que a revista seria passada adiante e diferentes pessoas na vila ou em seu grupo as veriam. Então, você acabaria com 10 conjuntos completamente diferentes, porque o resultado dependeria de sua interpretação do desenho, sua habilidade para costurar seu orçamento. É esse senso de individualidade e espontaneidade sobre as roupas. Alten queria que fosse como macarrons açucarados, aquele senso de espuma e diversão. Pode passar para o slide anterior. Agora, então, aqui eu mostrei o contraste entre essas duas personagens, Emma, que vira um tipo de casamenteira, e Harriet, que ela quer ajudar a casar acima do seu nível. Agora pode passar para o próximo slide e depois para o seguinte. Então, nós vemos aqui, nessa citação, que eu vou traduzir, Emma ansiava por saber qual tinha sido a primeira impressão de Frank sobre a senhora Elton, como a elegância estudada de seu traje e seu sorriso cortês o havia afetado. Nós vemos como Emma constrói seu julgamento sobre outras personagens por meio da opinião que ela forma ela mesma, né, dessas outras personagens, a partir de sinais exteriores de consumo, mas também a partir da opinião de terceiros e fofocas. Então, nessa imagem, nós vemos o Mr. Elton, a Mrs. Elton, e nós vemos também o futuro marido de Emma. Emma quer saber qual teria sido a opinião dele sobre essas novas personagens que entram no círculo social de Emma. O próximo slide, por favor. Emma e a senhora Elton, que é a que casa com o vigário e que se torna, portanto, é a recém-casada, a mulher mais importante do baile, que virá na próxima cena, no próximo slide, nós vemos que Emma e a senhora Elton compartilham a necessidade de serem o centro das atenções. E Emma não acha fácil deixar alguém a preceder. Nessa citação do romance, vemos que a superioridade pode ser demonstrada por meio da aparência e ostentação. Então, eu vou traduzir a citação. Depois de muitos elogios a Jane pelo seu vestido e aparência, elogios feitos de forma comedida e apropriada, ficou claro que a senhora Elton queria ser elogiada também. E ela foi elogiada. O que você acha do meu vestido? O que você acha do meu enfeite? O que você acha do meu penteado feito pela senhora Wright? Com muitas outras perguntas relacionadas, todas respondidas com polidez paciente.
A senhora Elton então disse: ninguém pode pensar menos em roupas em geral do que eu. Mas em uma ocasião como esta, quando os olhos de todos estão voltados para mim, sem que deixemos de elogiar os nossos anfitriões, os Wellstons, que eu não duvido que não estão dando este baile principalmente para me honrar, eu não desejaria ficar inferior aos outros, e vejo muitas poucas pérolas na sala, além das minhas. Aí a senhora Bates diz: querida senhora Elton, como está? Como ela está elegante? Que renda mais linda! Agora todos seguiremos a sua moda, a verdadeira rainha da noite. Isso está no volume 3, capítulo 3. No próximo slide. Como diz Edward Copeland, no capítulo Money, que é publicado nesse compêndio sobre Jane Austen, a ação em Emma, no romance, né, avança em uma grande onda de exibição de consumo. O senhor Wellston compra uma pequena propriedade. A ex-Miss Taylor, agora a senhora Wellston, ganha uma nova casa, um novo marido e uma nova carruagem. Jane Fairfax recebe misteriosamente um piano Broadwood. Os Coles têm uma nova sala de jantar e um novo piano forte, que nenhum deles sabe tocar. Emma tem uma nova mesa de jantar redonda. Frank Churchill compra luvas na Ford's. E Harriet Smith compra fitas. E o Sr. Elton vai a Bath em busca de uma nova esposa e uma nova carruagem. A senhora Elton ostenta rendas e pérolas e mais criados do que ela consegue lembrar. A senhora Perry anseia por uma nova carruagem e os Martins têm um caramanchão muito bonito, grande o suficiente para abrigar uma dúzia de pessoas. Continuando com Edward Copeland, no próximo slide, mas os bens de consumo em Emma também traçam uma sociedade em movimento incessante. As pessoas estão passando tão rapidamente pelas gradações de renda e pelos marcadores de consumo, de tal forma que as antigas regras de berço e ordem social são postas em questão. A própria Emma está em um estado de confusão, cega pela vaidade e esnobismo social, mas também cega pelos seus próprios sinais de consumo, que se oferecem de forma tão tentadora à sua imaginação. Sua persistente incapacidade de julgar o comportamento em sua sociedade volta-se como um escorpião para o próprio romance. Os objetos de consumo, cujo mandato autoproclamado de interpretar os sinais sociais, a enganam de maneira muito consistente. Eu escolhi para analisar, em primeiro lugar, uma cena de um baile, devido ao papel importante que os bailes têm nos romances do século XIX, obviamente, na sociedade do século XIX, como um momento em que as personagens têm a oportunidade de conhecer pessoas novas fora do seu círculo social, de conversar privadamente com seus pretendentes, os seus paqueras, etc. E também um lugar em que há uma certa ostentação e projeção do ego, né? Da identidade. Então, nós vemos, por exemplo, já que o Jefferson mencionou a tese de doutorado, no romance Quincas Borba, a Sofia oferece 3 bailes, e nós percebemos que a ascensão social do casal também é ostentada nesses bailes que são oferecidos em casas diferentes, em primeiro lugar no centro e finalmente no Botafogo, e as joias e os decotes que a Sofia ostentam, né? O seu físico bronzeado e bonito, mas também as joias legítimas e de imitação. Então, na cena da dança, em Emma, ou em vários romances do século XIX, a gente pode pensar também
na Idade da Inocência, que é um outro romance que eu trabalho com meus alunos. Na verdade, a gente compara a cena de baile desses dois romances, Idade da Inocência e em Emma. Nós podemos ver os sinais de consumo e a vestimenta criam imagens enganosas das personagens para as outras personagens, sobretudo em Emma e para Emma, que está nesse processo de aprendizado no processo de maturidade e de aprender a julgar para si mesma, né? Então, essas marcas exteriores de consumo e a moda estão, como disse o crítico, né, lentamente substituindo as antigas regras de berço e ordem social. Então, isso também permite que aqueles de classes sociais mais baixas se misturem com aqueles de classes mais altas, possibilitando inclusive, mais mobilidade social. Então, agora, essa é uma imagem da revista The English Spy, em que se representa um baile. Na próxima imagem, no próximo slide, eu acho que já é o vídeo. Antes de tocar o vídeo, eu vou apresentar um pouco essa cena. Deixa eu ver aqui. Então, os bailes são um bom ponto de partida para comparar romances e suas adaptações. Filmes e romances entre si, por exemplo, né, como eu disse, Emma e a Era da Inocência. Assim como nos romances de Jane Austen, nos romances outros romances do século XIX, o baile é uma ocasião suprema para o cortejo. Os bailes causam fervor e permitem o flerte e despertam o erotismo. Então, vamos ver como o filme explora os elementos eróticos, tanto na vestimenta masculina quanto feminina. Casais dançam juntos, sentindo a proximidade física um do outro enquanto são observados pelos outros. Além disso, há códigos de comportamento e formalidades. Os passos e movimentos de dança são muito complexos. Vemos numa cena anterior de Emma, anterior a esse baile, em que Emma ensina Harriet a dançar. Emma passa várias cenas ensinando etiqueta de baile e veste Harriet com suas próprias roupas para ir para o baile. E durante o baile, Emma fica angustiada ao ver George Knightley entre os espectadores no baile no Crown, com os maridos, pais e jogadores de whist. Ela também fica angustiada ao ver Harriet sem um parceiro, e depois fica aliviada ao ver que George a chama para dançar. Então, aqui a cena em que, depois dessa primeira cena, em que o George dança com a Harriet, ele acaba dançando com a Emma. Então, pode tocar a cena agora. With you? If you will ask me. You have shown that you can dance, and we are not really so much brother and sisters to make it improper. No, indeed. I'm not embarrassing myself.
Bem, e no final desse capítulo, né, dessa cena, nós sabemos que algo realmente significativo está acontecendo quando ele pede a própria Emma para dançar, e ela aceita. Essa é a parte do capítulo em que o filme explora visualmente e desenvolve ainda mais, concentrando-se nos detalhes das roupas, para transmitir intimidade e erotismo, obviamente dentro dos limites, né, da sociedade de regência, dos códigos de conduta e das possibilidades de erotismo criadas pelas roupas, né, masculina e feminina. Então, aqui eu selecionei alguns slides para ver como, no filme, as cenas em que mostram a dança de uma posição mais panorâmica e os close-ups de detalhes da roupa da Emma, o fato de ela ser a única personagem que não está usando luva durante a dança, ela estrategicamente, ou digamos, né, o diretor estrategicamente retira as luvas da Emma nessa figura 3, ela tira a luva para poder, durante a cena da dança, com George, ela tocar diretamente, ter esse encosto, né, esse toque da pele, que é focalizado em vários momentos. Seja nos pares da dança nos passos da dança e na cena final. Agora pode passar para a próxima imagem. E outra coisa, desculpa, voltando à imagem anterior. Mrs. Weston é a única mulher que se encontra grávida nessa cena do baile. Então, a gente percebe também que ela é vestida com um vestido verde para diferenciar o seu estado civil, né? Ela é casada, está grávida, e todas as mulheres solteiras e que estão disponíveis, né, para casar, vestem tons de branco e de bege, inclusive Emma e Harriet. Na próxima imagem. Bem, eu vou me concentrar agora na imagem, na análise de duas imagens. Nessa primeira, que é tirada da cena do baile do filme, que é amplamente considerado um momento importante entre Emma e o Mr. Knightley, onde há uma atmosfera, como nós vimos, né, na cena, uma atmosfera romântica entre as duas personagens. O ambiente à luz de velas, que a gente vê à direita, né, no topo da direita, cria um cenário perfeito, com grande intimidade entre os dois, que talvez esteja inconscientemente abrindo caminho para a privacidade. A porta aberta tem um significado simbólico, como uma abertura para o relacionamento deles. E a composição da imagem, com os personagens de lados opostos, sugere ao espectador que uma mudança na dinâmica entre os dois está prestes a acontecer. A imagem também pode oferecer perspectivas sobre o olhar masculino versus o olhar feminino. Mulvey argumenta que essa diferença equivale ao prazer de olhar dividido em duas formas. O olhar masculino projeta fantasia sobre a figura feminina e essa figura feminina atende à projeção da fantasia masculina. No entanto, nesta imagem, parece que o olhar masculino não se aplica a este filme, ou pelo menos a esta cena, a Emma. Emma não é apresentada como objeto sexual em relação a Knightley. Ela está de pé no centro da imagem e tanto o espectador quanto Emma, que se encontra de costas, dirigem o seu olhar para ele. O mise-en-scène sugere uma predominância do olhar feminino. E as calças justas, típicas do período da regência, né? As calças justas de Knightley também sugerem muito mais sexualidade e objetificação do personagem masculino do que o vestido branco e reto de Emma.
E apesar do personagem estar no centro da imagem, Emma é mostrada em primeiro plano e, portanto, parece inclusive ser maior e estar mais próxima do espectador, o que cria a ideia de que ela é a figura dominante e ele é o objeto a ser admirado, desejado, né? Levando essas ideias adiante, também podemos inferir, a partir dessa imagem, sugestões sobre o caráter de Emma no romance. E essa ideia também é trazida para a adaptação cinematográfica, sugerindo que Emma, como personagem, é bastante diferente de uma típica garota inglesa do período da regência, rompendo com ideias típicas das heroínas da regência. Podemos observar que a descrição de Jane Austen de Emma como bonita, voltando clever, handsome and rich, do cartaz, também foi usada como slogan para muitos cartazes do filme. Isso reforça um traço da personagem que é, desde o romance, bastante diferente do estereótipo das jovens mulheres da regência. Isso talvez seja refletido em sua postura e também na sua posição na imagem. Apesar de estar de costas, a sua postura é esbelta e firme. Ela aparenta ser mais alta, né, que o personagem, e apoia a mão sobre a parede, sendo a cena num momento muito importante dentro do início do relacionamento romântico entre esses dois amigos. Ela os retrata como iguais, o que é bastante diferente das ideias sobre relacionamentos românticos e casamento no período da regência. Investindo um pouco mais no simbolismo romântico presente na imagem, também podemos observar que Emma segura luvas, como eu já disse, né, em sua mão esquerda. Ela vai ser a única personagem, nós vimos na cena, a dançar sem luvas, o que permite que as mãos se entrelacem, que haja aquele contato da epiderme. Bem, agora eu vou passar para a análise da próxima imagem, que é a última imagem que eu vou analisar. Essa segunda imagem é uma captura de cena na qual Emma está no meio de uma conversa particular com a sua rival, Jane Fairfax. Vemos que os trajes estão perfeitamente coordenados, ambas vestindo longos vestidos brancos, com chales cor-de-rosa e enfeites cor-de-rosa. Isso faz uma referência interessante à ideia de Emma e Jane serem constantemente comparadas uma à outra ao longo do filme e do romance. Emma não gosta do fato de terem a mesma idade e das insinuações das personagens do seu círculo de que elas deveriam se tornar amigas próximas. O enquadramento da cena, os quadros e a simetria do decor, quadros e móveis, reforçam a simetria, o jogo de espelhos e as semelhanças apresentadas entre Emma e Jane. Alexandra Byrne, a figurinista do filme, afirmou que a cor é um dos melhores dispositivos de narrativa. Podemos aplicar isso a Jane e Emma nesta cena, ambas sendo retratadas de branco. O branco sempre foi visto como a cor da pureza e da virgindade. É obviamente sugerido que tanto Jane quanto Emma seriam virgens. O status das duas, como jovens mulheres solteiras, contribui para a trama do filme, como Emma afirmando que não deseja se casar e, portanto, focando em fazer arranjos entre seus amigos. E, é claro, mais adiante, a revelação escandalosa do noivado secreto entre Jane e Frank. Byrne argumenta que o equilíbrio e a sensação do figurino podem ser alterados simplesmente com acessórios, e podemos observar como essa ideia se aplica a essa imagem, mais uma vez em relação às luvas, com Emma usando luvas e Jane sem elas. Isso, de fato, sugere uma disparidade de classe entre as duas.
Luvas implicam um forte senso de elegância e correção. Embora à primeira vista os trajes pareçam incrivelmente semelhantes em tom e estrutura, examinamos os detalhes, tais diferenças começam a se evidenciar. O vestido de Emma, com seu leve cetim e babados, parece mais extravagante e caro do que o modelo mais simples e sem efeitos usado por Jane. A tonalidade do rosa do chale de Emma também é mais rica, mais forte, do que o chale pálido e estampado usado por Jane. Mais uma vez sugerindo que o de Emma é mais caro, indicando uma disparidade social entre as duas. Deixa eu ver, eu acho que ainda não falei isso aqui, não. Eu vou ler aqui um trecho da entrevista, talvez eu me repita um pouco, um trecho da entrevista da Alexandra Byrne, que ganhou, né, o Oscar com o figurino de Emma, em 2020 ou 2021. A cor foi, citando a Alexandra Byrne, a cor foi extremamente importante em Mary, Queen of Scots. Que tipo de papel ela desempenhou em Emma? Alexandra Byrne responde, obviamente, o filme Emma é extremamente colorido. Como designer, acho que a cor é uma das maiores e mais maravilhosas ferramentas de design que temos, porque você pode usar a cor para mensagens sublimares ou para guiar o público. Autumn the Wild realmente queria um mundo de tons pastéis e macarrão, o que não é exatamente a minha zona de conforto. Mas, novamente, você olha para as pinturas e as ilustrações de moda da época, é a época da profusão de revistas de moda, com figurinos coloridos, está tudo lá. Trata-se do tom exato. Se você disser para combinar rosa e amarelo, eu meio que penso, nossa, sério? Mas eu realmente gostei das cores e trabalhei muito de perto com a Anna Cavalieri, que é designer de figurino, assistente. No esquema de cores para todos os ambientes. Eu queria usar a cor de maneira tão marcante que haveria momentos em que Emma pertencesse ao ambiente, como nesta cena, né? Ela se confunde com a arquitetura e com o decor da casa, ao contrário, por exemplo, do vestido que foi usado nos pôsteres em que ela se destaca da cena, né? Eu queria usar a cor de maneira tão marcante que haveria momentos em que Emma pertencesse ao ambiente e momentos em que ela estivesse em desarmonia com ele, a do vestido amarelo do cartaz. A preferência pelo retorno às modas clássicas durante a Regência fica particularmente evidente nessa imagem. Os vestidos brancos de musselina, simples e elegantes, evocam o gosto pelas formas gregas da época. Na imagem de Jane e Emma, além do estilo grego dos vestidos brancos, a composição das duas mulheres se espelhando, como eu disse anteriormente, a simetria do mise-en-scène evoca um retorno às ideias clássicas de beleza, sendo a simetria, bem como a parte fundamental, bem conhecida como a parte fundamental das ideias clássicas de beleza. A maneira como as duas mulheres estão posicionadas em relação à lareira, através delas, também cria essa ilusão de que estão em pé na frente de colunas gregas, simétricas, e que proporciona outra interessante homenagem ao classicismo. Bem, eu acho que é isso que eu teria para falar. Eu tentei apresentar o filme e o romance e os pontos importantes e as questões que tornam Emma a personagem complexa num mundo em transição, um mundo que se transforma lentamente num mundo de consumo, né? No início do século XIX, que se expõe e que se representa, cristaliza na moda e em todos os objetos de consumo que essa nova classe dominante começa a ostentar, de como analisar uma cena específica, né,
em que as personagens se interagem e que esses elementos exteriores, esses indicadores exteriores de consumo, e eles estão bem marcados, permitindo ao mesmo tempo que as personagens se confundam, personagens mais pobres e ricas passem como sendo da mesma classe, permite que as personagens se interajam umas com as outras e que dentro dos limites de uma sociedade bastante velada e conservadora em relação à mulher, permite o surgimento de alguma forma de erotismo que é muito explorado no cinema, nas cenas, né, em que as personagens se encontram próximas, sobretudo o par romântico, e depois, como essas ideias de moda, elas se expandem para a arquitetura, para o decor e se tornam extremamente importantes para a composição de cenas específicas para marcar e construir as personagens e as diferenças sociais entre elas. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, pela sua apresentação. Eu não sei se haveria alguém no YouTube querendo fazer algum comentário. Ainda não. Eu achei, como você disse, né? Isso faz parte das aulas que você apresenta, e realmente para nós acho que foi uma aula brilhante, né? Sua leitura de Emma no romance e no teatro. Assim, eu não gostaria de deixar passar em branco essa oportunidade, né? Já que a gente quase nunca conversa. Então, eu queria aproveitar, pelo menos, para fazer uma perguntinha para você, que diz respeito mesmo à maneira da gente tratar, né, essa questão. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, nas imagens selecionadas, são os braços descobertos da Emma, né? Acho que isso faz parte daquela ideia de uma erotização, né, que o cinema e me parece, pelo menos nessas imagens, né, nesse recorte, isso cria um contraste, né, um grande contraste entre a Emma e as personagens femininas com que ela contracena, né? Eu fiquei pensando, né, assim, você acha quer dizer, isso não seria uma necessidade muito presente nossa, né, do cinema? É um tipo de leitura que o cinema faz de um romance do século XIX, em que, naturalmente, o cinema é uma arte que tem que ter a sua própria liberdade, né, e fazer a sua leitura livre também, né? É, assim, uma questão assim para a gente refletir livremente, até que ponto o cinema teria necessidade de traduzir, né, em termos mais simples para o seu público, e mais simples, eu quero dizer, mais próximos, né, algo que fosse possível de compreender esse erotismo, essa questão da proximidade do corpo, né, de forma menos sutil do que estaria num romance. Faz sentido isso que eu estou falando? Não sei, estou pensando aqui, tentando pensar aqui com você, né? Ou seja, seria um jeito do cinema para tornar mais visível, mais presente, né, para as pessoas, né, aquela tensão que existe ali no olhar, né, no baile, que a gente vê o olhar da Emma, né, com o seu par ali da dança, mas talvez isso seja pouco, vamos mostrar os braços dela também, né? Faz sentido isso? Você acha que é um recurso assim de tradução, de aproximação? Com certeza, eu estou tentando lembrar o crítico que fala exatamente isso, que o erotismo é o grande centro das cenas, né? Porque ele condensa tanta informação, é quase que o ponto para qual
toda aquele mise-en-scène, né, se dirige, né? Nós temos toda aquela cena do baile, a construção, os passos para chegar no momento de erotismo que é o contato da pele, né, dos braços, né? Então parece que aquilo ali se torna o foco de todo um desenvolvimento, de um trabalho de produção para tornar uma coisa que seria, exatamente como você disse, pouco visível, né? Muito visível, dentro das limitações do erotismo, né? Que permitem a roupa, a moda, e o código social no período da regência. Então, eu acho que o erotismo é uma forma de tradução, e o cinema explora muito isso, né? Uhum. De forma, obviamente, mais direta, como mais, mais sutil. Então, um outro filme que tem, obviamente, muitos mais elementos eróticos, sobretudo porque é um pouco posterior à Idade da Inocência, todos os objetos se tornam objetos de desejo de uma personagem pelo outro, o guarda-chuva, o lenço, o pé, e as cenas, né, as cenas que focam esses objetos e as partes do corpo, elas giram em torno do erotismo, de objetos e partes do corpo. É uma forma de tradução visual de todas essas nuances, né, narrativas, sobretudo em sociedades mais veladas, mais controladas, como a do século XIX, em relação ao comportamento feminino e, obviamente, as normas e o que se esperava que escritores, né, falassem abertamente ou não, né? Se eu lembrar o nome do crítico, até o final eu te falo, mas realmente fugiu. Ele tem uma frase excelente, ele resume exatamente o que você falou em 2 linhas. Agora Hum. sumiu o nome. Obrigado. Eu só aqui não é propriamente uma pergunta, mas um comentário que eu gostaria de compartilhar também, né, aqui com você, quem está aqui no YouTube assistindo, a Maria do Carmo Galeno, né, que ela comenta, mas Jane Fairfax tem uma boa instrução. Eu gosto de pensar que nesse romance, Jane Austen denuncia a falta de instrução elevada para as mulheres. As meninas eram mandadas para as escolas para se tornarem refinadas. Mas Jane Fairfax tem uma boa instrução, e mesmo assim ela não terá independência financeira a não ser através do casamento. E ela completa. Inclusive, nesse filme Emma, as meninas da escola são retratadas com capas vermelhas, como as mulheres de O Conto da Aia, de Atwood. Sim, não, exatamente. Digamos, é um romance bastante, eu não diria conservador, mas Uhum, reflete, né, a posição da mulher naquela sociedade. São romances sempre com final feliz, as mulheres estão, mesmo a Emma, que tem essa independência devido à sua posição, ela é rica, ela não precisa casar, ela é a dona da casa, né, porque o pai é viúvo, a sua governanta se casou, então ela é a governanta, ela é a dona da casa, ela é que tem agência, né, dentro da sua casa e do seu pai. Ela tem toda essa independência, mas no final das contas ela acaba casando. E todo esse propósito da história foi que a personagem se casasse com alguém da classe dela, né? uhum. E mesmo a tentativa que ela faz de casar a Harriet acima do nível dela não é bem sucedida. Ela casa com um fazendeiro, Uhum. um fazendeiro pequeno, né? Um pequeno fazendeiro local. A possibilidade de mobilidade é muito pequena. Eu vou passar aqui para uma pergunta presencial, aqui, né, da Júlia, que nos acompanha.
Oi, professora, muito obrigada pela sua apresentação, achei muito interessante também. Como um dos comentários que apareceu aqui no YouTube, uma análise muito rica e reveladora, tanto do romance quanto do filme. E eu tenho um comentário a fazer, uma coisa que me ocorreu, e eu queria ouvir você a respeito disso. De certa forma está relacionado com a questão do Jefferson também. Aquele momento que você fez a análise tão pontual da cena antes da dança, né, da imagem antes da dança, e você falou sobre a predominância do olhar feminino naquele momento. Eu tinha assistido o filme, não tinha pensado nisso nesse momento, mas eu fiquei me perguntando se a gente poderia dizer que há uma relação entre essa predominância do olhar feminino e o fato de que, no romance, a narração da Jane Austen tem aquele enfoque na subjetividade da Emma, né? A gente não tem uma incursão, a mesma incursão tão profunda na subjetividade de todas as personagens como a gente tem no caso da Emma. E era isso que eu queria colocar, se a gente poderia pensar nesse paralelo, se esses momentos em que o filme encontra uma forma de traduzir visualmente a predominância de um olhar feminino, se a gente poderia colocar isso em relação a, a esse enfoque que existe no mundo interior da Emma, no romance. Sim, eu acho que sim, é um romance já, né, pelo título, que vai focar a personagem feminina. Mas é interessante pensar que a possibilidade de agenciamento da personagem se sustenta na moda, inclusive, né? E aí o filme vai explorar a, a moda do período da regência, a moda masculina e feminina, que permite essa sexualização do corpo masculino mais do que o feminino, né? Então, as calças justas, e a gente está naquela transição da moda antes da Revolução Francesa, a moda mais sofisticada, mais vibrante e variada masculina, né? Para o período em que o homem passa a se vestir de uma forma mais sóbria, o requinte, a cor e a variedade fica nas mãos das mulheres, né? Então a gente está nesse período aí de transição em que o homem ainda se veste de uma forma como um pavão, né? As cores são mais sóbrias, mas tem as golas, né? Que ressaltam o busto e as pernas, os órgãos sexuais, inclusive. Aí o filme explora de uma forma muito perspicaz a moda, né? A moda do período e essa relação da moda com da moda da regência, sobretudo para a mulher, com o estilo clássico, com a decoração, com a arquitetura clássica. Então, e aí eu acho que, de novo, nessa coisa da tradução do romance para o filme, é um filme de agência feminina, né? Desculpa, é um romance de agência feminina que se concentra no desenvolvimento e no aprendizado dessa jovem, né? No seu processo de amadurecimento, de uma forma bastante... a gente detesta a Emma, ela julga mal, ela faz um bando de besteira, mas a gente ama a Emma ao mesmo tempo, né? Então tem essa relação. E no filme, isso é projetado pelo erotismo e acho que a moda também, essa pesquisa, uma pesquisa muito profunda. Se você assiste essa entrevista toda da figurinista, eles pesquisam revista, roupas que sobreviveram do período em museus, né? Para construir esse jogo, esse contraste
esse jogo de olhares, né, de posições, de uma forma bastante fiel, tanto ao romance como ao período também. Excelente, muito obrigada. Acho que a Thaís tem uma questão também agora. Olá, professora. Acho que eu só posso reforçar o comentário do professor Jefferson, da Júlia, de todo mundo que está aqui no YouTube. Eu também fiquei fascinada com a sua fala. Gostei particularmente daquela análise da cena da porta, né? De como, visualmente, como aquele público e privado ali então, acaba assumindo uma forma tão concreta, aquela porta, né? Que ao mesmo tempo que eles estão entrando numa intimidade, o salão ainda está ali, né? Assim, o espaço público, né? Esse jogo social ainda está acontecendo. Gostei particularmente quando você fala dessa questão do erotismo, né? Retomando um pouco do comentário do professor Jefferson, né? Há um erotismo, mas há um erotismo sutil. E aí eu fico me perguntando, quando o professor Jefferson colocou, por exemplo, essa questão o cinema tem que necessariamente colocar alguma coisa mais visual, né? Só que quando a gente pensa num leitor, num espectador do século XXI, por exemplo, um braço da Emma de fora não significa muita coisa, né? Para alguém fora do contexto ali dessa literatura do século XIX. Obviamente é um filme de época, né? Mas eu queria saber como é que você acha que esse filme repercutiu nos dias de hoje, assim? Porque esses tons em pastel, essa coisa meio clara, sugere inicialmente que parece um romance meio água com açúcar, né? Mas obviamente não, como você coloca aqui todos esses aspectos visuais que vão apontando para esses códigos de conduta, esses códigos sociais, inclusive essas críticas sociais que vão se apresentando no romance. Mas você saberia dizer como esse filme repercute hoje no século XXI? Como é que os espectadores tomam receberam esse filme, a crítica, enfim. Mas obrigada mais uma vez, assim, foi espetacular. Então, bem, eu não acompanhei muito a recepção. Pelo que eu me lembro, a recepção foi muito positiva, tanto em relação à pesquisa histórica, né, do figurino, quanto à fidelidade à história, né, do romance. Então, foi muito bem recebido nesse sentido. E eu acho que talvez seja, eu não sei, agora é uma suposição minha. Depois dessa série, teve aquela Bridgerton, que é uma série, né? Não sei se vocês assistem, que é uma mistura de várias histórias da Jane Austen. Bridgerton é uma série que é muito colorida, é extremamente colorida, é um pouco mais anacrônica, obviamente, e é um pouco mais inclusiva e dá mais agenciamento às personagens femininas, né? O que eu ia falar além disso? Então, eu acho que tem uma tendência aí, nessas novas adaptações, a reforçar. Não, lembrei. Eu fui recentemente a uma exposição no museu, no Ashmolean Museum, em Oxford, sobre a presença da cor na época vitoriana. E é uma exposição que, de alguma forma, tenta derrubar essa nossa ideia de que a época vitoriana era muito escura, era muito cinza, porque, obviamente, a fotografia era preto e branco, né? Não existia muita cor na fotografia, e restaram poucos peças da indumentária da época, né? Então, o que tem da época representado em fotografia é muito escuro. E aí essa exposição, na verdade, mostra todo o trabalho científico, desenvolvimento de novos pigmentos, de novas cores, a popularização e como foi ficando cada vez mais barato o uso de cores, né? Tanto na pintura quanto para decoração, papel de parede, móveis e roupas. Então, está começando a destruir um pouco essa nossa ideia de que o passado era muito pouco colorido, né? E que a gente é que vive num mundo colorido, né? Que o século XIX, os séculos anteriores eram um pouco coloridos, né?
até as estátuas romanas, nós sabemos agora que elas eram coloridas, né? Elas perderam a cor com o tempo. Então, acho que tem toda uma tendência agora à representação, né, do passado, seja em filmes, né, de época, mais coloridos, talvez porque novas pesquisas mostram que eles eram mais coloridos, né? As pranchas de moda, a gente sabe, são super coloridas, não quer dizer que os vestidos eram pretos, alguma coisa era colorida. Então, tem essa uma nova, digamos, eu acho, uma nova leva de exposições e de filmes que mostram que o passado era mais colorido, que nós não somos os inventores da cor, né? Perfeito, professora. Obrigada. Acho que tem mais comentários no YouTube. O Jefferson vai. Vamos ler, tem aqui um comentário. A Heloísa Leite Imada, né? Muito bom reencontrar você também, Heloísa. Ela diz que achou muito interessante a sua análise, e ela se pergunta se você observa diferenças entre as representações das escolhas dos símbolos associados com as cores. Quando a mulher começa a ocupar o espaço urbano, né, em textos posteriores, ela está pensando, por exemplo, em O Paraíso das Damas de Zola e a representação para a TV da BBC. Olha, não sei, porque eu acho que eu não assisti esse filme, não li o livro. É uma coisa para se investigar, né? A representação da cor nos romances. Eu realmente não sei. É uma boa pergunta. Fica para a Heloísa, também estudiosa da moda, né? Ah, Heloísa, Um trabalho aí para que ela nos brinde, né, com essa análise também, em um próximo encontro nossa. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Bem, parece que não temos mais participações, então eu gostaria de mais uma vez agradecer muito por essa oportunidade. Obrigado, Ana Cláudia, pela sua gentileza em participar aqui. Obrigado por uma apresentação tão interessante para todos nós. Obrigado a todos os que nos acompanharam e convido todo mundo para estar conosco também à tarde, a partir das 14 horas, né? Quando teremos mais 2 mesas de apresentações de trabalho, né? Então, obrigado a todos e até mais.